Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica no Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que. Desculpa, lembrando que. Lembrando que hoje eu começo a ler a parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 16. O Maranhão e a falsa euforia do fim da época colonial. O capítulo 16, ele tem 7 parágrafos. E hoje eu começo a ler o primeiro parágrafo. Então, eu já rabisquei, né? Capítulo 16, o Maranhão e a falsa euforia do fim da época colonial. Então, primeiro parágrafo, tá? Meu Deus do céu, dificuldade. Tem um rodapé aqui, ó. E finaliza aqui também. E tem rodapé também aqui. Então, começando a leitura. Capítulo 16. O Maranhão e a falsa euforia do fim da época colonial. O último quartel do século XVIII, lembrando que quartel do século é um período de 25 anos, tá? O último quartel do século XVIII constitui uma nova etapa de dificuldades para a colônia. As exportações que, em torno de 1760, se haviam aproximado de 5 milhões de libras, pouco excedem, em média, nos últimos 25 anos do século, os 3 milhões. O açúcar enfrenta novas dificuldades e o valor total de suas vendas desce a níveis tão baixos como não se havia conhecido os 2 séculos anteriores. Rodapé 73. Os dados relativos às quantidades e preços do açúcar foram cuidadosamente reunidos por Roberto Simonsen. Acho que é Roberto Simonsen. É possível, entretanto, que esses dados não traduzam com exatidão a situação da economia açucareira no correr do século XVIII, apresentando-a mais favorável do que na verdade foi. Com efeito, Simonsen utiliza as cotações do açúcar bruto em Londres, sem levar em conta que a lei de 1739, que reservou o mercado inglês para o açúcar das colônias da coroa britânica, teve por efeito elevar os preços na Inglaterra, com respeito às cotações internacionais. Abre aspas, tá? Tá em inglês aqui e eu botei a tradução em função. Então, abre aspas.
O efeito e o significado da Lei de 1739 estão em seu poder de elevar o preço do açúcar no mercado britânico. Fecha aspas. A tradução está lá no apêndice. Os produtores das Antilhas inglesas, ao beneficiar-se dos preços de monopólio que gozavam no mercado inglês, mercado esse em rápida expansão no século XVIII, desinteressaram-se das exportações, o que permitiu ao açúcar do Brasil recuperar alguns mercados. Veja-se F.W. Pittman. Tá? O livro é O Desenvolvimento das Índias Ocidentais Britânicas, Oxford, 1947, pp. 170,185-7. Tá? Então, eu acabei de ler aqui o rodapé 73. Tá? A frase que está em inglês está grifada em vermelho aqui embaixo. Tá? O título do livro está em preto. Voltando para a leitura. As exportações de ouro durante esse período promediaram pouco mais de 500 milhões de libras. Enquanto isso, a população havia subido a algo mais de 3 milhões de habitantes. A renda per capita, ao terminar o século, provavelmente não seria superior a $50 de poder aquisitivo atual, admitida uma população livre de 2 milhões, sendo esse provavelmente o nível de renda mais baixo que haja conhecido o Brasil em todo o período colonial. Rodapé 74. Admitindo-se para um ano favorável do final do século XVIII, o valor de exportações de 4 milhões de libras, e supondo-se otimistamente que o valor das exportações representava apenas a quarta parte da renda. Deduz-se que esta estaria em torno de 16 milhões de libras, ou seja, aproximadamente 100 milhões de dólares atuais. Para uma população livre de cerca de 2 milhões, a renda per capita estaria em torno de $50. Este dado constitui uma simples indicação, pois o conceito mesmo de renda, só com muita reserva, se pode aplicar a uma economia em que grande parte do produto não se integra no setor monetário. Então, eu acabei de ler o primeiro parágrafo do capítulo 16, referente à parte 4 do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu pretendo ler o parágrafo número 2, que é bem pequenininho, graças a Deus. Tá? Então é isso aí, meu povo. Se não houver nenhum imprevisto, eu volto amanhã e tchauzinho.